Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta aqui à disciplina. A gente está entrando aqui no nosso terceiro assunto do nosso terceiro tópico de interpolação polinomial. Hoje a gente vai ver a fórmula do polinômio interpolador de Newton, tá? Então a gente vai de novo ver mais uma nova estratégia para a gente ver para a gente chegar naqueles mesmos polinômios, né? Lembrando que na aula passada a gente viu a fórmula do polinômio de Lagrange, né? Polinômio interpolador de Lagrange. E eu fechei aquela aula dizendo o seguinte, qual que era a desvantagem daquele método de Lagrange, né? Que se você fosse construir, né, um novo polinômio acrescentando um novo ponto ao seu conjunto de pontos que você já tem, isso seria custoso porque você teria que construir, reconstruir todas as bases novamente, né, de Lagrange, ou seja, começar praticamente do zero. Hoje vocês vão ver que a fórmula de Newton, ela corrige isso, tá? Então ela é um pouco mais robusta nesse sentido. Então, para a gente entender bem a fórmula de Newton, é importante a gente trabalhar com esse operador aqui, ó, entender bem ele. Então, lembrando, lá em Lagrange, qual que era o operador lá? Era a função de Lagrange. Lembra que era complicada, aquele produtório, e eu ensinei para vocês o macete? Então, agora aqui na fórmula de Newton, a gente precisa entender muito bem o que são essas diferenças divididas. Então, aqui nesse slide, pessoal, eu recomendo fortemente vocês anotarem, quem estiver fazendo anotações, para vocês pegarem o raciocínio. Eu vou construir esse raciocínio com vocês indutivamente. A gente vai começar com a ordem 0 e vamos avançando até eu colocar um exercício para vocês. Mas é extremamente importante que vocês entendam o que são essas diferenças divididas, ok? Bom, pessoal, então vamos entender bem essas diferenças divididas, então bastante atenção. Quem estiver no YouTube, na velocidade 2, passa para 1, que isso aqui é delicado. Então vamos lá, a função está aqui, né, a qual a gente quer aproximar, e a gente tem ali os n mais 1 pontos distintos, né, aquela anotação que a gente vem carregando, e a gente vai começar a construir essas diferenças divididas considerando um raciocínio indutivo, tá? Então, a primeira diferença dividida é a de ordem zero. Ela é denotada por essa expressão e ela depende de um único x. Então, f colchete xi. Por definição, isso é a mesma coisa da função aplicada no x, que é exatamente quem? O y que a gente tem nas nossas tabelas, né? Nos nossos dados experimentais, por exemplo. Então, a diferença dividida de ordem zero associada ao x0, por exemplo, vai ser quem? O y0. Até a diferença dividida de ordem zero do xn ser o próprio yn. Então, essa é a primeira diferença dividida, a mais simples de todas, e é a base para a construção das próximas. Vocês vão ver que as diferenças divididas de ordem superior, elas têm um raciocínio recursivo. Por exemplo, a diferença dividida de primeira ordem, ela depende agora de 2x, então x e xj aqui abraçados por esse colchete. Por exemplo, vamos fazer a diferença dividida de primeira ordem do x0 com x1. Então, ela é dada pela seguinte fração, ó, é a diferença dividida de ordem 0 do x1 menos a diferença dividida de ordem 0 do x0 sobre a subtração desses caras. Bom, a gente sabe que isto é isso aqui, e isto é isso daqui por essa definição, né? Então, essa é a diferença dividida de primeira ordem para esses valores aqui. Percebam que ela depende exatamente de quem? Da de ordem anterior. Então, vai estar sempre esse raciocínio. Vamos para o próximo. Diferença dividida de segunda ordem. Agora, ela vai depender de 3 termos, tá? Então, por exemplo, a diferença dividida de segunda ordem do x0, x1 e x2, ela tem que depender disso, ó. Então, como é que você vai agrupar? Você vai agrupar x1 com x2, menos a diferença dividida do x0 com x1, sobre a subtração dos extremos. Gente, nas fórmulas aqui das diferenças divididas, os denominadores dessas frações, ó, vão ser sempre a subtração dos extremos. Aqui a gente tem só 2, né? Mas aqui você subtrai o extremo e aqui vocês vão ver que é x3 menos x0, enfim. E em cima vai ser sempre a diferença dividida de ordem anterior agrupada. Então, eu costumo colocar esse macete aqui, ó. A primeira é a diferença dividida sem o primeiro termo, então é a f de x1. A segunda é a diferença dividida sem o último termo, f de x0. Aqui, ó. A primeira é a diferença dividida sem o primeiro termo, f de x1, x2, menos o próximo é a diferença dividida sem o último termo, x0, x1. Olha só como é que esse raciocínio se estende. Vamos para a diferença dividida de terceira ordem, tá? Agora a gente tem 4 termos. Então, por exemplo, a f de x0, x1, x2, x3, né, a diferença dividida de terceira ordem vai ser o quê? Aquela diferença dividida sem o primeiro termo,
que é x1, x2 e x3, que vem daqui, menos aquela diferença dividida sem o último termo, que é x0, x1 e x2, que também vem daqui, dividido pela subtração dos extremos. Conseguiram pegar mais ou menos a ideia? Deixa eu começar com vocês a diferença dividida de ordem 4. Então, agora a gente considera 1, 2, 3, 4, 5 números, tá? Então, por exemplo, a diferença dividida de ordem 4 do x0, x1, x2, x3, x4 vai ter que ser o quê? Uma fração que é dada ao numerador, vai ser a diferença dividida sem o primeiro termo, tá? Menos a diferença dividida sem o último termo, dividido pela subtração dos extremos. Conseguiram pensar aí? Então tentem fazer. Quem não conseguiu entender esse raciocínio, volta. Eu sei que o primeiro impacto, né, que vocês se deparam com isso é complicado, mas quando a gente entende a ideia, a construção desse raciocínio, né, indutivo, fica mais claro. Então percebam que sempre a próxima diferença dividida depende da ordem imediatamente anterior, por isso que a gente diz que esse raciocínio ele é recursivo, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo com números, então vai ficar mais claro para vocês, mas é importante que vocês entendam muito bem esse negócio, então tentem construir a diferença dividida de ordem 4 para esses valores aqui, tá bom? Bom, vamos generalizar então as diferenças divididas. Então, vamos considerar que você está querendo calcular a diferença dividida de ordem n, tá? Então, ela vai ser dada por essa expressão aqui. Então, tem n mais 1 termos, ok? E, como a gente viu nos casos particulares, né, nos slides anteriores, essas diferenças divididas vão ser literalmente uma fração de diferenças, né? Por isso que se chamam diferenças divididas. Então aqui, ó, no nosso numerador, o primeiro termo vai ser sempre uma diferença dividida que exclui o primeiro termo aqui, ó. Então de x1 até xn. Subtraída de uma outra diferença dividida que agora exclui o último termo. Então vai de x0 até xn menos 1. E perceba que essas duas diferenças divididas, elas têm uma ordem que é de n menos 1, que é exatamente a ordem imediatamente anterior à de ordem n aqui, ok? Dividido por uma subtração dos extremos, que é xn menos x0, como a gente já estava vendo nos slides anteriores, tá? Então, essa é a definição geral de uma diferença dividida de ordem n, e como a coisa é recursiva, né, sempre a próxima dependendo do anterior, a gente precisa sair de algum lugar. Então, a gente sai aqui da diferença dividida de ordem 0, né, que eu primeiramente defini com vocês, que é simplesmente essa relação aqui, e com ela a gente consegue definir, estabelecer todas as outras diferenças divididas de ordem superior, tá bom? A partir desta relação aqui. Por isso que a gente tem esse raciocínio que ele é dito recursivo, ok? Bom, como é que a gente vai organizar o cálculo dessas diferenças divididas? Vai ser um cálculo sistemático e a gente vai organizar isso em uma tabela dada por essa expressão aqui, tá? Então, primeiro a gente vai colocar todos os nossos valores de x nessa primeira coluna. Na segunda coluna, a gente começa a construir as diferenças divididas. Então, a primeira é a diferença dividida de ordem 0. Então, era simplesmente dada por essa relação aqui, né? Faz todas as diferenças divididas de ordem 0 com respeito a todos os x. Acabou? Parte para a próxima coluna. Diferença dividida de ordem 1. Agora a gente precisa de dois termos. Então eu começo x0, x1, x1, x2, x2, x3, x3, x4, até varrer todos os x, tá? E é agrupamento sequencial, tá, gente? Então é x0 com x1, depois x1, x2. Então você não vai calcular, por exemplo, a diferença dividida de x0 com x5. Não faz sentido, porque é agrupamento sequencial até você chegar no último x, tá? Que você tem. Acabou essa coluna? Passa para a próxima. Então, diferença dividida de ordem 2. Aí você começa, né? Depende de três termos, x0, x1, x2. Depois, x1, x2, x3, x2, x3, x4, até você chegar agrupado sequencialmente assim até o seu último x. E aí você vai ampliando essa tabela até que a última diferença dividida seja necessária. Ou seja, até você chegar em uma diferença dividida assim, ó, que você coloque todos os seus valores de x em uma única expressão. Ou seja, numa expressão que você não precise agrupar, tá bom? Então é assim que a gente constrói essa tabela de diferenças divididas. Chega de letras, eu estou cansado, vocês devem estar cansados também. Vamos colocar números nesse negócio? Então vamos fazer um exemplo. Seja essa função dada por esse cosseno aqui, ó. Vamos encontrar essa diferença dividida, tá? De ordem 2, de x0, x1, x2.
considerando o x0 0,2, o x1 0,3 e o x2 0,4. Qual que é a expressão para essa diferença dividida? A gente viu ali atrás, ó, é essa fração. Então, eu dependo dessa diferença dividida e desta aqui também, que é a de ordem anterior. Então, quando eu for jogar na minha tabela, gente, eu estou aqui, ó, calculando o que eu preciso. E é essa fração. Mas eu tenho que calcular esses caras, que está na coluna anterior. Só que dessa coluna anterior depende dessa coluna, então não tem jeito. A gente precisa construir a tabela inteira para a gente recuperar os valores das diferenças divididas, tá? E futuramente a gente vai jogar eles lá no polinômio de Newton. Na nossa próxima videoaula, senão essa vai ficar muito grande. Bom, então vamos para o exemplo. Então, primeiro vamos organizar os nossos pontos. Então, aqui está o x0, x1 e x2, que são dados por esses valores. Os y, ele não deu, mas ele deu a função. Então, é só jogar o 0,2 aqui, o 0,3 e o 0,4. Okay? É uma função trigonométrica. Então, se vocês forem replicar esse exemplo, depois refazê-lo, coloquem na calculadora para trabalhar em termos e ângulos radianos, para vocês chegarem nos mesmíssimos valores. Tá bom? Então, vamos construir a nossa tabela. Aqui eu tive que quebrar a tabela, tá, gente, para poder caber no slide, enfim. Então, primeira coluna a gente coloca os valores de x. Então, são 0,2, 0,3, 0,4. Próxima coluna, diferença dividida de ordem zero. Então, é a f colchete xi. A gente viu que cada uma era simplesmente os valores dos y. Então, a f colchete x0 é 0,98, até a f colchete x2 ser 0,921. Acabou essa coluna, já varri todos os meus x, vou para a próxima. Diferença dividida de ordem 1. Agora eu preciso de dois termos. Então, a f de x0, x1, gente, diferença dividida de ordem 1, ela vai ser uma fração que é dada por quê? A diferença dividida que exclui o primeiro termo, menos a diferença dividida que exclui o último termo, dividido pela subtração dos extremos. Estou aplicando aquela fórmula, né? E isso é igual ao quê? Esse carinha aqui, ó, é 0,955. Esse carinha é 0,98. Subtração dos extremos, x1 menos x0 é esse menos esse. Joga tudo aqui e você tem esse valor, tá? f de x1, x2, gente, mesma ideia. É uma fração onde esse primeiro termo é a diferença dividida que exclui o primeiro x, menos a diferença dividida que exclui o último x, sobre a subtração dos extremos. Esse carinha aqui está aqui, é o 0,921. f do x1 aqui, ó, é 0,955 sobre a subtração dos extremos, x2 menos x1, que é 0,4 menos 0,3. Então, deu esse valor aqui. Acabou. Por quê? É o que eu disse. Eu não vou calcular, por exemplo, a diferença dividida de x0 com x2. Não faz sentido prático para a gente, tá? A gente faz esse agrupamento sequencial, dada a ordem que a gente tem, até que a gente chegue no último x. Vamos para a próxima e última coluna. Diferença dividida de ordem 2. Então, agora são três termos. Faltou um colchete aqui, tá, gente? Enfim. E aí a gente coloca exatamente o x0, x1 e x2. O que vai ser isso? Bom, vai ser a diferença dividida que exclui o primeiro x, x1 com x2, menos a diferença dividida que exclui o último x, portanto de x0 com x1, dividido pela subtração dos extremos. Quem que é esse termo aqui? Ó? Menos 0,432. Quem é esse termo aqui? Menos 0,247. E x2 menos x0 é 0,4 menos 0,2. Joga na sua fração e você tem, enfim, esse valor aqui. Portanto, pessoal, a diferença dividida de ordem 2 de x0, x1, x2 vale menos 0,475. E por que que não tem mais termos nessa coluna aqui? Porque já acabou. Já estou com uma diferença dividida que varreu todos os meus pontos disponíveis, tá bom? Então, o número de colunas, o número de linhas desse cálculo sistemático vai depender diretamente do número de pontos que você tem, beleza? Então, para a gente encerrar essa aula de hoje, por favor, refaçam ou façam esse exemplo aqui, esse exercício. Então, agora a gente está com 4 pontos. Então, vocês vão construir agora a diferença dividida de ordem 4. Então, vocês vão precisar acrescentar, de ordem 3, perdão. Vocês vão precisar acrescentar uma coluna aqui. E repetir o mesmo raciocínio, só que agora com mais pontos, tá? E aí eu estou pedindo a diferença dividida de ordem 3 do x0, x1, x2 e x3, e ela vai ser dada igual a 1. Então, a dica para vocês, gente, é repetir essa tabela aqui, acrescentando um novo x, ok? Então, eu vou acrescentar uma linha aqui, mais uma linha aqui,
uma linha aqui e uma coluna que vai ser a de ordem 3, que vai dar exatamente esse carinha aqui, e ele vai ser igual a 1. Tentem fazer, por favor, se tiver dúvida, mandem um e-mail. Professor, não estou conseguindo chegar nesse resultado. Me mandem o que vocês tentaram fazer para eu ver onde vocês erraram, tá? É importantíssimo que vocês tentem fazer isso, e é fundamental para a gente entender o polinômio de Newton na nossa próxima videoaula, que, como eu disse, eu não vou colocar nesse vídeo não, senão vai ficar muito extenso, tá? Então, pratiquem e espero que consigam fazer. Então, até a nossa próxima videoaula.